Olá, meu nome é Janete Rodrigues da Silva, sou estudante do 7º semestre do curso de licenciatura em dança na Universidade Federal de Pelotas e vim contar para vocês um pouquinho da minha pesquisa para o trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC. A pesquisa parte do meu olhar para a minha prática de estágio em dança, desenvolvida no espaço de privação de liberdade, o CASE, Centro de Atendimento Socioeducativo, localizado no município de Pelotas, Rio Grande do Sul. O CASE ele recebe jovens de 12 a 18 anos incompletos que cometeram algum tipo de ato infracional. A privação de liberdade é a medida mais gravosa onde o jovem pode ficar restrito por até 3 anos. E por que realizar a prática de dança neste espaço? A curiosidade foi o primeiro impulso, Eu tinha muita curiosidade em saber como que é um ambiente de medidas socioeducativas, qual a sua estrutura, a sua dinâmica, quais as atividades oferecidas, a rotina dos garotos, quem são as pessoas que a sociedade parece desconhecer. E o segundo motivo foi o fato de ser a primeira aluna aqui do curso de dança da UFPEL a realizar estágio nesse ambiente. E o terceiro foi pelo desafio de desenvolver a prática da dança em um espaço que muitas vezes pensamos ser hostil e violento. E aí com isso, surgiram várias perguntas, dentre as quais estão o que eu poderia descobrir, ao realizar a prática da dança com esses jovens? É possível possibilitar a autonomia desses jovens por intermédio da dança? É possível ter autonomia e liberdade onde o corpo está aprisionado? Então, eu junto à minha orientadora Maria Foquembar, iniciamos o primeiro passo da pesquisa, que foi entender o conceito de autonomia para o Paulo Freire, no qual eu consegui identificar que a autonomia para o autor é um processo que envolve consciência e aceitação de si, o entendimento que somos seres condicionantes e a transição e ligação entre a consciência ingênua, crítica e a curiosidade epistemológica. Além disso, eu procurei identificar quais seriam os caminhos que a professora de dança, ao desenvolver sua prática em um ambiente de medidas socioeducativas, poderia percorrer. Com o entendimento de que a autonomia é um processo que vai se construindo mediante a percepção do sujeito e a forma que ele age no mundo, Freire nos dá pistas, de como que a professora pode possibilitar o processo de autonomia com seus estudantes. E que dicas poderiam ser essas, A compreensão de que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua produção e construção. O incentivo, para que os alunos transformem sua própria realidade. E este modo de agir está ligado à curiosidade epistemológica, que se relaciona à mudança de consciência ingênua para a crítica, que são pontos chaves aí para o desenvolvimento de um sujeito autônomo. E como seria isso em um ambiente de medidas socioeducativas? Primeiramente, o socioeducando poderia entender como se dá a aplicação das medidas socioeducativas, quais são os caminhos que ele precisa percorrer para a construção de sua autonomia, e não digo só fora, mas também dentro do ambiente de restrição, e quais as perspectivas que ele poderá criar para quando sair deste ambiente, não se tornar um reincidente. E a dança? Onde ela entra nesse processo? E olhando para a minha prática, eu percebi que algumas coisas podem fazer diferença para o processo de autonomia desses garotos. E o primeiro deles seria perceber quem são esses jovens, que estão nesse espaço. De onde eles vieram, quem são seus familiares, com quem viviam, como era a sua vida antes e durante o cumprimento de medidas socioeducativas, do que gostam, do que não gostam, quais são seus sonhos, seus desejos, se gostam de dançar, o que acham da dança e de quem dança. E aí eu fui notando que essa minha forma de agir criou uma relação de respeito e confiança
que possibilitou que a gente tivesse uma relação não de eu mando e vocês obedecem, mas sim de uma figura que está ali para desenvolver e estimular coisas diferentes do que eles estavam acostumados a fazer. Coisas que poderiam auxiliá-los em seu modo de pensar e agir dentro e fora daquele espaço. Alguém que pudesse estimulá-los a olhar com outras perspectivas para os seus contextos e provocá-los a superação de situações condicionantes. Essa maneira de enxergar o aluno, ela é muito da minha pessoa, né? E isso acaba por transparecer na maneira como eu desenvolvo a minha prática de dança, independente do espaço de atuação. E eu acredito que seja fundamental respeitar o educando e sua história de vida, pensar como eu, né, uma professora em formação, posso utilizar de toda essa bagagem para o desenvolvimento da prática de dança, visando proporcionar que o aluno se enxergue como construtor de seu próprio modo de fazer e pensar dança. Bom, é isso que eu gostaria de mostrar para vocês, e o próximo passo será identificar como os documentos que norteiam a aplicação de medidas socioeducativas tratam a autonomia e liberdade desses jovens e aprofundar ainda mais a minha prática da dança com os garotos, né? E antes de finalizar, eu faço aqui um convite para que em breve vocês assistam a nossa videodança intitulada Menor. Digo nossa porque tem outras pessoas envolvidas, né? E pelo fato de que sem essas pessoas não existiria o trabalho. O Videodança Menor, ele busca retratar episódios da rotina desses jovens que cumprem medidas socioeducativas no caso, e também está baseada nos relatos dos próprios socioeducandos, né? O objetivo é retratar e trazer a reflexão sobre a forma que a restrição de liberdade imposta a esses jovens aprisiona não somente os corpos, mas acaba, de certa forma, por tirar a perspectiva de um futuro, na medida em que é extraída a própria identidade desses sujeitos, pela maneira ali, né, que o sistema opera. A videodança menor, ela acaba por se tornar uma extensão de tudo isso que eu vivenciei no meu estágio e que agora eu tenho a possibilidade de refletir sobre. E concordo com a minha orientadora de que, ao coreografar estes corpos, eu estou em um processo de investigação e pesquisa em relação à questão de como a autonomia pode estar presente e se desenvolve nesse trabalho. Bom, é isso. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Beijos!